eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel e esse daqui é o meu canal sobre animes. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me enviaram no último Gabriel Responde. Eu sei muito bem que várias pessoas acharam que esse vídeo não ia acontecer porque antes dele ser postado eu acabei postando o unboxing com perguntas. Mas não galera, sempre que eu pedir perguntas pra vocês é porque eu vou gravar um vídeo respondendo elas, ok? E já de início, não esqueça de deixar o like no vídeo que me ajuda demais. E lembrando sempre que o canal tem o apoio da loja Camisas Nostálgicas que me enviaram esse casaco foda aqui dos Jonin de Konohagakure. Vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição. E assim que você finalizar uma compra lá no site, utilize o cupom de desconto GabrielPlay para receber aquele desconto maroto. Não terminando por aí, assim que a sua compra chegar, me manda uma foto que eu vou colocar ela em vídeo aqui no canal, assim como eu tô fazendo com essa galera nesse exato momento. Pois bem, chega de avisos, vamos então à primeira pergunta. O Tata Bryan perguntou: você acha que tem chance de no final Boruto seguir o legado do seu avô e seu pai e virar Hokage? Obviamente existe essa possibilidade, mas eu definitivamente não quero que isso aconteça. O lance do Naruto querer ser Hokage foi completamente compreensível para quem estava assistindo. Ele queria ser respeitado, ele queria mostrar que ele era alguém para sua própria vila. E naquele background ali do Naruto com o objetivo de ser Hokage, ele não sabia, ele não tinha a existência do seu pai que foi Hokage no passado. Então foi completamente compreensível o Naruto ter um objetivo que no final das contas foi algo que o pai dele alcançou. Mas se a gente pegar o Boruto Uzumaki desde o início da obra, não somente anime quanto o mangá e até mesmo o filme do Boruto, o próprio Boruto tá sempre relutante a seguir os passos do seu pai. Ele deixa bem claro que essa é a história dele. Nos diálogos dele com a Sarada envolvendo o título de Hokage, ele fala que esse não é o objetivo dele. Então se no final da história ele resolver virar Hokage, eu particularmente não vou gostar muito. Eles podem muito bem fazer uma construção de roteiro pro Boruto entender o que de fato é ser um Hokage, ele começa a valorizar essa posição dentro da vila e consequentemente ele passa a admirar ela e passa a querer alcançá-la. Mas ainda assim eu prefiro o Boruto não seguindo esse caminho devido ao que ele já falou e obviamente né, tem aquele pensamento de que seria muito clichê o Boruto ser Hokage assim como o pai dele também foi. Então se eu for pensar na finalização de Boruto, eu não quero ele como Hokage, eu prefiro bem mais a obra acabando com o Naruto continuando Hokage. Consequentemente o Naruto, para continuar Hokage, ele tem que continuar vivo e eu gostaria e muito que isso acontecesse. Temos aí né suposições de que o Naruto vai morrer pro Kawaki, pra organização Kara, pros Otsutsuki, e deixando o Naruto de lado nós temos até mesmo a Sarada ou quem sabe até mesmo o Shikamaru para entrar nesse posto. Mas colocar o Boruto como Hokage eu sinceramente não aprovo. Ainda falando sobre Hokages, o Alexandro perguntou: Gabriel, por que você acha que o Hiruzen Sarutobi não foi um bom Hokage? O Hiruzen Sarutobi, ele é um personagem que eu particularmente não gosto muito. A galera descobriu essa informação quando eu comentei lá no vídeo do Guto, do Cronosfera, onde ele fala sobre o Jiraiya, fala sobre o Kakashi e também sobre o Hiruzen Sarutobi e toda essa relação com o Naruto órfão. E dentre esses personagens aqui nós temos o Hiruzen e seguindo a minha opinião, eu acredito que ele não foi um bom Hokage lidando com o Naruto. Assim que o Minato e a Kushina morreram, o Naruto ficou órfão e o Hiruzen deixou ele morando sozinho e sendo alimentado à base de lamen. Assim, não é nem ser um bom Hokage, ele não foi uma boa pessoa basicamente. O Hiruzen não precisava adotar o Naruto e fazer com que ele fosse o seu novo filho ou o seu novo neto. Mas o básico do básico para uma pessoa viver, ele não forneceu ao Naruto, que era uma criança órfã. E não somente uma criança órfã, era uma criança sem os seus pais e com um demônio dentro dela. Meu Deus do céu, Hiruzen, você é um idiota. Eu tô puto com o personagem de desenho animado, é brincadeira? Não terminando por aí, deixando esse lance do Naruto de lado, o maior feito do Hiruzen, querendo ou não, foi o combate dele com Orochimaru, onde ele evitou que Orochimaru continuasse ali destruindo Konohagakure. Mas se a gente parar pra pensar, o Orochimaru era como um vírus, vamos colocar assim. Então o Hiruzen foi lá, deu conta do Orochimaru e acabou com esse vírus, salvando ali a população. Só que se a gente pegar anos atrás, quando o Orochimaru
Orochimaru fugiu de Konohagakure, o Hiruzen Sarutobi poderia muito bem ter prendido, ter imobilizado, ter desgraçado o Orochimaru naquele momento, principalmente porque naquela época ele ainda não tinha o Shikifujin. Desse modo, ele não era imortal naquela época, então o Hiruzen poderia prender ele, imobilizar ele e até mesmo matar o Orochimaru. Mas olha só, ele ficou parado enquanto o Orochimaru pegou o pergaminho, foi fazendo desgraça atrás de desgraça, até que ele retornou a Konohagakure. Ou seja, o responsável por esse vírus se espalhar foi o Hiruzen. Então não foi mais do que obrigação dele acabar com esse vírus e proteger a vila dele. E por conta disso que eu não vejo o Hiruzen como um personagem tão foda assim. Não é que eu odeio o Hiruzen Sarutobi como algumas pessoas pensam, mas eu também não gosto dele. Ai meu Deus do céu, é um personagem maravilhoso. Muito longe disso. Ele poderia ter feito muito mais dentro da história, mas infelizmente ele foi passivo em várias situações, incluindo a situação do massacre do clã Uchiha. Ou seja, ele deixou o Orochimaru livre pra fazer toda a desgraça aí no mundo, ele deixou o Naruto jogado no mundo comendo lamen, sendo que ele tem uma biju dentro dele, e pra fechar com chave de ouro, ele permitiu o massacre do clã Uchiha. Se vocês pararem pra pensar, o Hiruzen é o pilar de várias desgraças que aconteceram dentro de Naruto. Mas ok, vamos deixar Naruto um pouco de lado e passando aqui pra pergunta do Mauro22. Gabriel, comenta sobre Overlord, gosto bastante do anime e gostaria de saber a sua opinião. Então, meu consagrado, em breve vai ter um vídeo de Overlord aqui no canal. A Amino entrou em contato comigo e estamos fazendo um vídeo em parceria, e esse vídeo nada mais é do que a review da primeira temporada de Overlord. No momento, esse vídeo já foi gravado, já foi finalizado, já enviei pro pessoal da Amino, tô aguardando a aprovação. Assim que eu receber a aprovação, eu vou liberar esse vídeo pra vocês, e dependendo do feedback de vocês, eu vou trazer uma review da segunda temporada e vou começar a fazer review semanal da terceira temporada de Overlord pra vocês. Mas é claro, isso depende de vocês, então quando o vídeo sair, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos que curtem Overlord. Voltando a Naruto, nós temos aqui o comentário do Maldito Zika. Se ele tivesse contado pro Naruto desde o começo que o pai dele era o quarto Hokage e que ele era o portador da Kurama, teria mudado algumas das atitudes do Naruto no passado? Ele seria um ninja mais sério querendo aprender as técnicas do seu pai ou continuaria querendo chamar a atenção? Excelente pergunta, e focando aqui na resposta a ela, eu consigo imaginar a obra de Naruto sendo muito melhor com o Naruto se dedicando desde o início do que ele sendo aquele moleque jogado pelos cantos, odiado pela população. Primeiro, se o Naruto tivesse essa informação desde pequeno, ele seria auxiliado, ele seria ensinado por ninjas experientes como lidar com essa situação. Ele poderia muito bem não querer ser um grande ninja como seu pai, mas dificilmente ele ficaria tentando chamar a atenção das pessoas. Ele poderia ser simplesmente um diplomático que carregava esse grande poder, ou ele poderia sim treinar desde pequeno para tentar ser um ninja tão grandioso quanto o seu pai. Eu acredito mais na segunda possibilidade, principalmente se o Naruto tivesse a informação de tipo, caramba, o meu pai era o Hokage, o meu pai confiou esse poder em mim porque ele acreditava que eu daria conta. Ou seja, o Naruto teria uma motivação para seguir nesse caminho de ninja, e essa motivação seria, na minha opinião, muito mais positiva do que querer provar pra vila que ele não é um lixo, que ele não é alguém descartável. Com isso, a obra poderia muito bem seguir o mesmo rumo do Sasuke lá dando chilique, ataque de pelanca, indo com Orochimaru, mas ainda assim o Naruto teria um background ali de pessoas auxiliando ele desde o início, e esse auxílio poderia facilitar ele, tornando o ninja mais poderoso desde criança. E esse auxílio poderia ajudar ele a ser uma pessoa poderosa desde criança em treinamentos básicos. E com esse conhecimento desde criança, a luta do Naruto contra o Neji, por exemplo, poderia ser muito melhor do que foi, porque como eu já disse em vídeo aqui no canal, na minha opinião aquela luta foi protagonismo do Naruto, mas se o Naruto tivesse o conhecimento necessário, se ele soubesse como o Byakugan funcionava, ele poderia muito bem ter vencido aquela luta sem utilizar protagonismo. E naquela época o Naruto não sabia lidar tão bem, não sabia utilizar o chakra da Kurama. Agora imagina se ele fosse ensinado desde criança pelo Hiruzen, pelo Kakashi, pelo Jiraiya até mesmo, a como utilizar esse poder da Kurama, como pegar o poder, como fazer esse poder se tornar um jutsu poderoso. Com toda certeza ele venceria o Neji no exame Chunin caso ele tivesse esse conhecimento desde criança. Mas é aquilo, né? Vamos fazer o personagem com a infância desgraçada para o público ficar com pena dele. Pergunta do Danny Mefrandini Jr. Fullmetal deveria ter continuação? Com toda certeza não. Fullmetal Alchemist Brotherhood, como eu já disse várias vezes aqui no canal, é a melhor obra de todos os tempos. Ela tem início, meio, fim e não precisa de nada mais. Todos os mistérios que a obra
te entrega, ela te explica, ela revela pra você, ela mostra exatamente qual era o objetivo daquela situação. E por conta disso, eu não vejo a necessidade de continuação pra Fullmetal. Obviamente, eu gostaria que tivesse mais conteúdo dessa obra, porque é maravilhosa, eu recomendo pra todo mundo, tanto o mangá quanto o anime, mas como eu já disse, tem início, meio e fim, não tem a menor necessidade de continuação. O anime que, na minha opinião, com toda certeza merece continuação é Noragami. Sério, quando eu descobri que esse anime não tinha além da segunda temporada, eu fiquei bem triste, porque é um anime muito bom, cara, em vários aspectos diferentes. Inclusive, se você nunca assistiu Noragami, eu também recomendo e muito pra você. Pois bem, pessoal, esse foi o Gabriel Responde de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, deixem o like no vídeo que me ajuda demais. Eu sei muito bem, esse Gabriel Responde foi bem curtinho se comparado com os outros aqui do canal, mas é que infelizmente nesse dia que eu tô gravando o vídeo eu tô bem sem tempo, então dessa gravação aqui eu tenho outra coisa pra fazer, que na real é ir na lotérica pagar a conta de energia e a lotérica já vai fechar. Então é isso, se você for novo no canal, se inscreve que é muito importante. E é claro, deixem suas perguntas aqui embaixo nos comentários para o próximo Gabriel Responde, beleza? No mais é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, falou, valeu e tchau. E eu tenho que ir lá, cara, já vai fechar.